Então vamos relembrar um pouquinho as diferenças entre ΔU e ΔH. Né? Então, ΔU, variação de energia, versus ΔH, variação de entalpia. Então, energia e entalpia são funções de estado, são, digamos assim, variáveis dentro aqui da termodinâmica que dependem do estado do sistema. Portanto, ΔU e ΔH dependem apenas do estado inicial e do estado final do sistema, e não como a transformação foi realizada. Então, se você tem uma transformação a volume constante, então a volume constante, o calor trocado entre sistemas e vizinhanças é igual a ΔU. Sob condições de pressão constante, aí o calor é igual a ΔH. Regra geral, ΔH e ΔU apresentam diferenças significativas, especialmente para reações envolvendo variações do número de mols de espécies em fase gasosa. Então vamos justificar isso aqui, já justificamos no passado, mas vamos lembrar. Então você tem a equação da primeira lei, ΔU igual a Q mais W. Vamos pensar só no trabalho de expansão. Então você tem lá um trabalho de expansão, pode ser contra uma pressão externa constante, por exemplo. Então aqui ΔU. Se melhor, aqui é ΔV, né? Menos P externo, ΔV, né? O trabalho de expansão. Se o volume é constante, ó, volume constante, isso aqui vai embora, vira zero. Então isso aqui vai embora. Então isso justifica esta primeira afirmativa. Se você está operando sob condições de volume constante, o ΔU é igual ao calor trocado entre sistema e vizinhança. Vamos lembrar aqui novamente da primeira lei, ΔU igual a Q mais W. Se você for considerar assim W simplesmente como menos P ΔV, aqui eu estou pensando, eu tirei aqui a pressão externa, mas por questão de conveniência. Aí você tem aqui a nossa entalpia, H igual a U mais PV. Não vou usar cálculo aqui, diferencial nem nada, mas você poderia pensar assim, ΔH, a entalpia varia quando varia a energia interna e quando varia a pressão. Então aqui você tem P ΔV mais V ΔP. É como se eu estivesse usando uma regra lá de derivada do produto, mas eu não estou pondo o desenho da derivada aqui para não confundir vocês que estão no ensino médio. Eu vou substituir isto aqui, na verdade, sabendo que o W é igual a menos P ΔV. Então eu vou ter lá ΔH igual ΔU mais P ΔV. Na verdade, o ΔU eu estou substituindo, né? Vamos recomeçar aqui para não ficar confuso para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, ó, isso aqui eu coloco aqui. Então, eu vou ter lá que o ΔU é igual a Q menos P ΔV e substituir isto aqui. Então, eu tenho lá ΔH igual a Q menos P ΔV mais P ΔV mais V ΔP. Então, isso simplifica com isso, tem sinais trocados. Se você for pensar a pressão constante, então a pressão constante, o ΔP também é zero. Então, isso aqui vai embora. Logo, o ΔH é igual ao calor trocado entre sistema e vizinhanças numa transformação realizada sob condições de pressão constante. E como você obtém a relação entre ΔH e ΔU? Então você pode pensar assim, ó, novamente a função aqui, entalpia, uma função de estado, H igual a U mais PV. Isso é um pouco diferente do que vocês veem lá no ensino médio, mas como deve ter aluno aí, aluno meu de Química Geral assistindo o vídeo, deve ter aluno do ensino médio mais avançado que está estudando para o ITA ou para o IME, então é melhor a gente já ser rigoroso aqui. Então, eu poderia escrever assim, ΔH
é igual ΔU mais delta PV. Vamos pensar assim para o gás perfeito. Então, para gases perfeitos. É válido aquela equaçãozinha que você já conhece. Tem gente que chama gás ideal, mas até onde eu sei o mais correto é gás perfeito. Então você tem que PV igual a NRT. Então isso eu substituo aqui. Logo vou ter assim, ΔH igual ΔU mais ΔNRT. Uma condição de temperatura constante, então R e T são constantes. E o N aqui pode ser a variação do número de mols em fase gasosa. Então vamos fazer um probleminha relacionado a esse assunto. Bom, agora que vocês sabem então a relação entre ΔH e ΔU, nós podemos calcular a diferença do ΔH para o ΔU de uma reação química em particular, aqui envolvendo gases. Vamos considerar esses gases como gases perfeitos. Eu sei que nós não vimos ainda calorimetria. Calorimetria é o tópico da próxima aula, mas eu acho que vocês conseguem entender esse exemplo. Então, a variação de entalpia que acompanha a formação de um mol de amônia a partir de seus elementos formadores é menos 46,1 kJ a 298 Kelvin. Então, primeiro vamos pensar aqui na reação química. É a reação de formação. Formação de quem? Amônia gasosa. Então, aqui à direita eu tenho o NH3 gasoso. A formação de um mol. Então, um mol de amônia gasosa é formado. Então, o meu produto é amônia gasosa e eu tenho que colocar o 1 aqui. A partir dos seus elementos formadores. Quem são os elementos formadores da amônia? Nitrogênio, N2, gasoso, e hidrogênio, H2, gasoso. Preciso fazer o balanceamento. Então, 3 hidrogênios, aqui eu tenho que ter 3 hidrogênios do lado esquerdo e 1 nitrogênio do lado esquerdo. E a equação está balanceada. Veja só, a relação entre ΔH e ΔU, então a gente acabou de ver, ΔH igual ΔU mais ΔNRT. Esse ΔN é a variação do número de mols de substâncias em fase gasosa. Como é que eu calculo isso? Eu até poderia pôr um subíndice aqui, nesse ΔN, colocar um Gzinho minúsculo só para indicar que esse ΔN é a variação do número de mols em fase gasosa. Então, vamos calcular o tal ΔN. Então, o ΔN em fase gasosa vale quanto? Bom, do lado direito eu tenho 1 mol de amônia. Do lado esquerdo eu tenho meio mol de nitrogênio com 3 meios mols de hidrogênio. Então, o ΔG, ΔN em fase gasosa aqui, isso aqui, 1 meio mais 3 meios, eu acho que dá 4 meios é 2. Então, isso aqui vai dar menos 1. Então, agora eu vou substituir os valores. Então, você tem o valor de ΔH aqui, eu preciso do valor de ΔU. Então, vamos rearranjar essa expressão dessa maneira. ΔU igual ΔH menos ΔN em fase gasosa, RT. Então, o ΔU fica menos 46.100 joule. Joule por mol, né? Porque é entalpia molar, né? Aqui eu tenho um menusinho e aqui eu tenho um menos também. Então, menos 1 que multiplica. O R eu tenho que colocar em joule por Kelvin por mol. Então, 8,314 joule por Kelvin por mol. Temperatura também tem que ser em Kelvin, 298 Kelvin. Deixa eu apagar aqui o errinho. Então, 298 Kelvin. E aí eu simplifico. Isso eu simplifico com isso. Isso eu simplifico com isso. Não, na verdade eu não vou simplificar
o mol a menos 1. Então deixa eu tentar um Ctrl Z aqui para corrigir esse pequeno desleixo. Pronto, porque o valor vai ser dado em Joule por mol. Então eu corto o Kelvin pelo Kelvin menos 1, né? E aí Joule, porque tem um menos aqui, né? Então o ΔU vai ficar igual a... vou fazer a conta aqui, vou parar o vídeo e fazer a continha. Então, pelas minhas contas, deu menos 43.622 Joule por mol. Qual a diferença percentual aqui? Deixa eu fazer aqui a diferença percentual. 46.100 menos isso aqui, dividido por 46.100 vezes 100. Então a diferença percentual aqui, a diferença percentual ficou em 5,4%. Então, ΔU é diferente de ΔH. Bom, a aula está um pouquinho longa, né? Próxima aula eu vou enfatizar um pouquinho mais a diferença entre capacidade calorífica a volume constante e capacidade calorífica a pressão constante para então e para a parte de calorimetria. Até a próxima.